Seja você muito bem-vindo ao podcast Donas do Dinheiro, um programa voltado para mulheres com mais de 50 anos de idade, onde iremos abordar ferramentas e estratégias práticas para ajudar você a se organizar financeiramente e começar a investir, com o objetivo de ter paz e tranquilidade nas suas finanças. Toda segunda-feira, às 19 horas, teremos um episódio novo sendo liberado para você que está em busca de resultados como esse. E se você ainda não me conhece, meu nome é Paulo Filho. Aqui eu ensino mulheres sobre finanças e investimentos desde o ano de 2018. Estamos aqui para entregar todo esse conteúdo para você. O tema do segundo, esse é o nosso segundo episódio aqui do podcast, tá? O tema do nosso segundo episódio é o seguinte: como se organizar financeiramente para realizar os seus sonhos depois dos 50 anos de idade? Que negócio interessante, hein? Será que ainda dá tempo? Ou melhor, será que você ainda tem sonhos que deseja realizar? E aí, como é que a gente faz na prática para tirar esses sonhos do papel e transformá-los em realidade? Então, esse é o tema que nós iremos abordar aqui, ferramenta prática para que você consiga tirar os seus sonhos do papel e transformá-los em realidade. Vamos lá? Então, começando aqui, você sabe que é sempre bem direto ao ponto, começando o nosso podcast de hoje, segundo episódio. Eu já quero começar aqui com uma pergunta muito importante. E olha só a pergunta que eu quero trazer aqui para vocês neste momento. Mulher, diz para mim, será que você ainda tem sonhos, objetivos e metas que deseja realizar nesta vida? Ou será que você já parou de sonhar? Será que você acredita, você é daquele perfil de mulher que neste momento acha que é muito difícil ter algum tipo de sonho devido à sua realidade financeira que você vive hoje? Será que você é daquele tipo que acha que que já está muito tarde para começar a sonhar, né, ou para manter esses sonhos vivos? Qual é o perfil qual é a realidade que você vive hoje em termos de sonhos que desejam ser transformados em realidade? Então eu já quero começar aqui o nosso bate-papo de hoje de cara com essa pergunta, e eu sei que ela muitas vezes, gente, olha só, muitas vezes ela é uma pergunta que dói um pouco na gente, né? A gente fica de certa forma um pouco chateado se esse é o seu caso, talvez não seja, tomara que não seja, mas se for, tá tudo bem, tá? Nós estamos aqui justamente para mudar isso, mas muitas vezes quando a gente para pensar, nossa, quantos sonhos eu tinha na infância, né? Quanta coisa que eu gostaria de tentar aí ter conquistado, infelizmente tudo isso acabou ficando no passado. Tudo isso devido a uma série de motivos. Meus filhos nasceram, tive problemas no meu relacionamento, tive situações difíceis na minha família e todos aqueles sonhos, profissionalmente falando também, né? O meu lado profissional não desenvolveu da forma com que eu gostaria que tivesse acontecido. Então, por diversos motivos, a gente muitas vezes olha para o passado e fica com aquele sentimento de lamentação, né? Meu Deus, mas eu tinha tanta coisa, eu tinha tantos sonhos quando eu era mais jovem, nada daquilo deu certo. Cadê aquela mulher que sonhava, que tinha tantas vontades e acabou tudo ficando pra trás, né? Então eu não quero que você se chateie, eu não quero que você fique mal com esse tipo de pensamento. A minha ideia, o meu projeto para você é justamente o contrário, tá? Eu quero mostrar para você aqui ao longo desse episódio de hoje que você também pode voltar a sonhar, se você já parou de sonhar. E você que tem grandes sonhos ainda hoje, eu quero que você se encha de esperança, se encha de motivação e entenda que eles ainda são possíveis de serem transformados em realidade e que você também consegue, tá? Existe uma estratégia que eu vou te apresentar aqui no final desse episódio, bem prática, para que você comece a dar os seus primeiros passos na direção da realização desses sonhos e transformação deles em realidade. Tá bom? Então é sobre isso que nós iremos falar. Eu quero aqui trazer aqui algumas ideias, né? Alguns sonhos que eu tenho sempre. Eu sempre, gente, olha só. Eu gosto de falar isso para vocês, que eu sempre estou em contato com as minhas alunas. Eu tenho mais de 500 alunas aqui na comunidade e eu sempre estou em contato com elas. Eu sempre faço consultorias individuais de tempos em tempos, justamente, primeiro, para ajudá-las a dar uma direção e mostrar que elas estão na direção certa, ou se não estiverem, colocar elas de volta na direção certa. E mais, além da importância dessa questão de dar o direcionamento para as minhas alunas, essas consultorias elas também servem para que eu possa entender quais são os principais sonhos que elas ainda têm o desejo de conquistar. E eu quero citar aqui nesse momento alguns dos principais que as minhas alunas sempre comentam comigo nesses contatos individuais que eu tenho. E eu não sei se esse é o maior, talvez esse seja um dos maiores aqui. Eu quero até perguntar para você se você tem esse sonho ainda também ou não. Mas um dos sonhos que eu vejo bastante aqui com frequência é o sonho da conquista da casa própria. Paulo, eu quero me organizar financeiramente porque eu quero sair do aluguel e conquistar minha casa própria. Então esse é um sonho que ainda existe em algumas mulheres, né?
Outras delas têm o sonho de reformar a casa que elas já possuem. Paulo, eu tenho uma casa, já moro aqui há alguns anos e ela precisa de reformas. Quero reformar o meu banheiro, quero melhorar a minha cozinha, quero comprar alguns eletrodomésticos aqui para minha casa para facilitar a minha vida, para me trazer um pouco mais de conforto. Então esse sonho também ele existe, tá? Além disso, que esse também é bem recorrente, bem frequente, é o sonho da realização de viagens. Olha, eu quero viajar com a minha família. Olha, eu quero levar os meus filhos e os meus netos para a praia e ficar uma semana com eles lá. Olha, eu quero simplesmente viajar e ficar uma semana na casa dos meus filhos. Ou seja lá o destino que você gostaria. Tem algumas alunas que têm o sonho de conhecer o exterior, conhecer outros países. Tem uma aluna que fala para mim que quer conhecer Israel. Enfim, Grécia, tem várias alunas aí que têm sonhos diferentes, né? De ir para fora do Brasil, conhecer a Disney, né? Orlando, e por aí vai. Então esse é um sonho muito recorrente. Eu quero perguntar para você se você tem também o sonho aqui de fazer viagens, né? Viagens é um tipo de sonho que eu vejo aqui com muita frequência das minhas alunas. Só que tem um outro, e esse também ele é bem recorrente, tá? Bem frequente. E num primeiro momento, talvez, ele até seja o mais importante do que cada um desses três anteriores que eu citei. Conquista da casa própria, reforma da casa, viagens ou algum outro sonho que você tem aí também. E esse quarto sonho que eu vejo com muita frequência aqui nas minhas alunas é o seguinte: é o sonho de conquistar uma reserva financeira do sossego. O que é uma reserva financeira do sossego? É um montante financeiro que você tem. Eu costumo usar a palavra, costumava, né? E eu sempre falo que essa palavra é uma palavra errada e uma palavra ruim. É um montante financeiro que você tem guardado. E eu quero que você tome cuidado com essa palavrinha guardado, porque ela é uma palavra ruim para você, tá? A partir de agora, todas vocês que me assistem, eu quero que vocês comecem a trocar a palavra guardar dinheiro por investir dinheiro. Porque guardar é sinônimo de você simplesmente deixar o seu dinheiro escondido, paradinho lá, e ele fica lá naquele mesmo valor a vida toda, tá? E ele tende a se desvalorizar, é como se você guardasse uma peça de roupas dentro do seu guarda-roupa por 5, 10, 15 anos. E ela fica lá mofando, fica lá desvalorizando. E quando você tira ela do guarda-roupa, talvez ela nem sirva mais. Talvez ela nem tenha mais a mesma utilidade que ela tinha naquele momento em que você guardou. E com o seu dinheiro acontece da mesma forma, né? Toda vez que você pensa em guardar dinheiro, na prática o que você está fazendo é deixando o seu dinheiro mofando, simplesmente perdendo valor. Então a gente vai parar de usar essa palavra guardar dinheiro desde já. Não é o tema aqui do nosso episódio de hoje, a gente vai falar mais sobre investimentos mais pra frente. Mas desde já eu quero que você aprenda a nunca mais usar essa palavrinha ruim, que é a palavra guardar dinheiro. Qual é a palavra correta para você? Investir dinheiro. Paulo, eu quero ter uma reserva do sossego, eu quero investir dinheiro para construir essa reserva. Então é dessa forma que eu quero que você comece a pensar desde já, tá bom? Mas esse também é um sonho, como eu estava dizendo, que para mim talvez seja até mais importante, inicialmente falando, do que a questão de você ter uma casa própria, reformar a sua casa ou fazer uma viagem. Por que eu digo isso? Porque reservas, gente, quando você constrói uma reserva financeira, um montante financeiro para sua segurança, para sua proteção, esse dinheiro ele te protege tanto contra problemas no seu presente, quanto contra problemas no seu futuro. Como assim, Paulo? Problemas? Que tipo de problema? Veja, por exemplo, o caso de emergências. Gente, se tem uma coisa que eu tenho consciência, e eu quero que vocês comecem a ter essa consciência também, é que as emergências estão ao nosso redor o tempo todo. Em algum momento vai acontecer uma emergência para você. Isso é certo. Paulo, mas você está desejando mal para mim? Não é isso, tá? Não é isso de jeito nenhum. O que eu quero que você entenda é que se você tem consciência de que em algum momento na sua vida financeira algum tipo de emergência vai acontecer com você e você vai precisar de grana, de recursos financeiros para lidar com essa emergência, olha, se você já sabe disso, por que não se organizar para construir uma reserva financeira do sossego de tal forma que se essa emergência acontecer, você estará muito melhor preparada financeiramente. Então é isso que eu quero que você entenda. Ah, Paulo, mas e se não acontecer nada comigo? Que bom! Se não aconteceu nada com você, continue investindo, continue mantendo essa reserva, que será uma reserva para o seu futuro, entende? Mas veja que esse é um objetivo que ele, de certa forma, protege os anteriores. Eu não sei se você é aquele perfil de mulher
que vive sempre apagando incêndios, né? Sempre é uma emergência atrás de outra emergência, e aí a conta nunca fecha, sempre fica ali no 0 a 0. Quando consegue guardar dinheiro é sempre muito pouquinho, e já no mês seguinte acaba usando toda aquela grana. Tenho algumas alunas que entraram aqui no meu grupo de acompanhamento pensando justamente porque viviam esta realidade, né? E uma das formas da gente mudar essa realidade, de proteger e garantir que aqueles 3 sonhos anteriores, ou outros que você tenha também, tenham mais chances de serem transformados em realidade, é justamente a construção dessa reserva. Quando você tem essa reserva bem preparada, você tem mais possibilidades de investir para que aqueles outros sonhos também sejam transformados em realidade. Tudo bem? Então veja que aqui estão apenas 4 exemplos de sonhos que são muito importantes, independente de qual seja o seu, são muito importantes que você pense em tê-los vivos ainda na sua vida financeira, tá? Eu não quero que vocês deixem de sonhar. Eu quero que vocês tenham sim os sonhos de vocês e batalhem, utilizem as ferramentas corretas. Vou ensinar aqui uma delas no nosso podcast de hoje. Mas eu quero que vocês tenham essas ferramentas e coloquem elas em prática todo santo dia. Tenham o hábito de colocar essa ferramenta em prática. A gente vai falar sobre hábitos no final desse podcast. Mas tenham esse hábito, porque é justamente ele que vai ajudar a tirar esses sonhos do papel e transformá-los em realidade, tá bom? Então, aqui estão alguns exemplos de sonhos que as minhas alunas têm, que provavelmente você também tenha, e que isso que eu vou ensinar você hoje certamente vai te ajudar, vai te colocar na direção certa da realização de cada um deles, tá? Eu quero fazer um próximo comentário aqui, que eu acho que é importante tocar nesse ponto. Porque muitas mulheres com mais de 50 anos de idade acabam simplesmente parando de sonhar, ou acreditando que os seus sonhos não são mais possíveis de serem transformados em realidade. Eu não sei se esse é o seu caso, eu quero que você, se você estiver aqui assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, escreva aqui nos comentários desse vídeo se você ainda tem sonhos, quais são eles, se você quiser compartilhar comigo, comente aqui no chat, que eu tô sempre de olho. Você que me assiste no Spotify, tá tudo bem, tá? Se estiver dirigindo, lavando a sua louça, pense aí, reflita aí sobre tudo isso que eu tenho dito aqui pra vocês, tá? Mas, por que muitas mulheres com mais de 50 anos param de sonhar? Ou desistem de acreditar que os seus sonhos são possíveis de serem transformados em realidade? Por que isso acontece, né? E olha, tem uma palavrinha que ela é muito forte, ela nos impacta diariamente, que é o que eu chamo, eu não, né? Eu não chamo nada, isso é algo que realmente acontece com todo mundo, e isso nos afeta demais, que é a palavrinha frustração. Frustração. E essa palavrinha é um problema. E ela muitas vezes nos paralisa. Ela faz com que a gente não tome ações, justamente devido ao medo da frustração. E eu tenho muitas alunas que falam para mim o seguinte: Paulo, mas eu tenho medo de ficar aí tendo metas, ficar aí buscando realização de sonhos, porque eu tenho medo de me frustrar. Eu já me frustrei tanto ao longo da vida. Nossa, que trava-línguas, né? Me frustrei até usei uma palavra errada aqui, né, gente? Perdão. Mas eu recebo esse tipo de comentário com muita frequência, né? Mas, Paulo, eu já me frustrei tanto ao longo da vida e eu tenho medo de ficar aí colocando metas, definindo prazos, definindo sonhos que eu quero realizar. Vai que esse negócio não acontece. E aí vai ser mais uma frustração que eu acumulei. E isso, toda vez que eu passo por essa sensação, isso me dói. Pô, ninguém quer lidar com esse sentimento de frustração. O sentimento de frustração é algo que nos machuca bastante, né? Nos machuca significativamente. E é justamente por isso que nós temos que trabalhar essas ferramentas para que a frustração não nos afete, tá? Então, existem ferramentas adequadas para isso. E uma delas eu vou ensinar hoje, tá bom? Então, uma das causas que faz com que as mulheres simplesmente parem de sonhar é o medo da frustração. São muitos sonhos que elas tiveram ao longo da vida que, infelizmente, não foram possíveis de serem transformados em realidade e elas se frustraram. Então, aí elas, como um mecanismo de defesa, isso de certa forma é até instintivo, né? O ser humano ele não é feito para passar por dificuldades, né? A gente não gosta e nós sabemos do sofrimento e nós somos treinados para fugir das dores, né? Fugir desses sentimentos negativos. Então, uma forma de evitar a frustração é simplesmente não ter mais sonhos. Como é que eu vou me frustrar se eu não tenho nenhum tipo de sonho? Então, fica mais difícil se frustrar. Só que, na minha opinião, esse é um tipo de pensamento errado, porque isso faz com que você viva uma vida que não é a mais adequada para você. Não viva uma vida que traga mais felicidade, mais alegrias para você. E eu sempre gosto de dizer que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Como assim? Ah, eu tenho medo da frustração, então eu vou parar de sonhar,
porque dessa forma eu não me frustro. Tá bom. Só que aí você pode cair num segundo problema, que é a falta de felicidade, a depressão, a ansiedade, aquele sentimento de que, eu não faço nada da vida, eu só trabalho para pagar conta, o dinheiro nunca sobra para eu fazer alguma coisa diferente, né? Ou se sobra, sobra muito pouco e não dá para eu fazer nada, entende? Então, às vezes, você se protegendo contra a frustração, você pode, né, cair em um outro problema, por isso que eu sempre falo que se correr o bicho pega, só que se ficar o bicho come. Não adianta você deixar de sonhar com medo da frustração, porque aí a frustração não vem, só que vem outros problemas, como a depressão, a ansiedade, enfim, raiva, angústia, entre vários outros, tá bom? Então sempre pensem dessa forma. Não adianta parar de sonhar devido ao medo da frustração. Busquem ferramentas para que esses sonhos se transformem em realidade. Parar de sonhar não é a solução para esse problema, tá bom? E além disso, um outro problema que eu vejo, sempre quando eu lido com sonhos, né? Mesmo porque educação financeira, gente, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas que existem. O próprio planejamento financeiro é uma das ferramentas mais poderosas que existem quando o assunto é tirar os seus sonhos do papel e transformá-los em realidade. Um bom planejamento financeiro tem esse potencial, ele tem esse poder. E é isso que eu quero que você absorva esse conhecimento, aprenda todas as ferramentas para que isso seja possível na sua vida, tá bom? Então, a segunda causa que muitas mulheres, infelizmente, acabam parando de sonhar, é o fato delas acreditarem que, pelo fato delas terem mais de 50 anos de idade, não dá mais tempo. Paula, não dá mais tempo. Esse negócio de investir para mim, sabe, não é o meu momento. Isso daí é bom para quem tem seus 30, 40 anos de idade. Eu já tô com mais de 50, isso não faz sentido para mim. Paulo, meu marido acha que isso é besteira. Que eu vou investir, isso não vai me levar a nada. Vai ficar investindo aí no Tesouro Direto. Isso aí não serve para nada. Deixa quieto isso. E aí, por diversos motivos, o fato é que nós deixamos de sonhar. E eu quero que vocês, a partir de agora, vocês que me assistem nesse episódio aqui de hoje, esse é o episódio 2 do nosso podcast, eu quero que vocês comecem a quebrar essa crença de que é tarde para vocês começarem. Não é tarde não, tá? Mesmo porque, olha só que negócio interessante, eu vou dar uma informação aqui para vocês que vem do site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do nosso país, e essa estatística eu quero falar um pouco sobre a expectativa de vida da mulher no Brasil. Se vocês entrarem, digitem no Google a expectativa de vida mulher no Brasil IBGE. Vocês vão ver que nas últimas pesquisas, um dado divulgado pelo IBGE foi de que a mulher brasileira deve viver, na média, por volta dos seus 80 anos e meio. Então, se você hoje está com 52, 53, 55, 60, olha, 62, eu tenho alunos até de 63 anos de idade. Se você está nessa faixa de idade, entenda que existe uma grande probabilidade, uma grande chance de que você vai sim viver pelo menos, hein, gente? Pelo menos mais uns 20 anos. Pelo menos mais uns 20 anos, tá? Então eu quero que você entenda que ainda dá tempo, mulher. Não pensa dessa forma que é tarde para você começar, que ainda dá tempo, sabe? Ainda é possível você tirar os seus sonhos do papel e transformá-los em realidade. Vai exigir um pouco de conhecimento, um pouco de ferramenta e principalmente disciplina e repetição para colocar essas ferramentas em prática todos os meses, tá? É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O princípio da repetição. Não adianta você querer fazer um regime um dia da semana e depois não olhar mais para esse regime, né? A coisa não funciona. É igual escovar os dentes. Você escova os dentes um dia só na semana? Não. Você escova os dentes todos os dias. Ou pelo menos deveria, né? Acho que todo mundo deveria e provavelmente é o que acontece com você. Mas esse tipo de conhecimento, esse tipo de ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje e também nos próximos episódios, isso são ferramentas que devem ser colocadas em prática todos os meses. Não adianta você aprender uma vez e simplesmente desaparecer, tá? Então, é dessa forma que eu quero que vocês comecem a pensar, tá bom? É sim possível, ainda dá tempo para vocês. Não pensem dessa forma. Ok? Dito tudo isso, já falei para você. E um outro detalhe importante que eu tava me esquecendo aqui, gente. Olha, eu não sei se vocês têm acompanhado a evolução das coisas, né? A evolução da tecnologia em si. E recentemente tem sido lançado aí diversas ferramentas de inteligência artificial que têm trazido excelentes evoluções na questão da robótica. E principalmente na robótica médica. A evolução da medicina recentemente, gente, tem evoluído absurdo. Absurdo. E o que isso tem a dizer, né? O que isso tem a ver com a sua situação financeira? Eu quero que você pense, eu quero que você entenda que conforme os anos vão passando e a medicina vai evoluindo, existe uma probabilidade, uma chance de que a nossa expectativa de vida aumente ainda mais. Aumente ainda mais. Então veja, se hoje o IBGE está dizendo pra gente que nós iremos viver até os 80, vocês mulheres no caso, né, os homens têm uma expectativa de vida um pouco menor. Mas se o IBGE diz pra você
que você tem uma grande chance de ter essa expectativa de vida, viver até os 80 anos e meio, quando eu venho trazendo para vocês essa questão da evolução da medicina, eu quero que você entenda o seguinte. Além desses 80 anos e meio, saiba que quanto mais a medicina evolui, maiores são as chances dessa expectativa de vida ainda aumentar. Então, talvez daqui a 5 anos, o IBGE rode uma nova pesquisa como essas e entenda que a expectativa de vida da mulher brasileira não seja mais 80 anos e meio, seja 90, por que não? 92, por que não? 95, 100 anos, por que não, gente? Pensa só. Hoje em dia, o ser humano, ele vive cada vez mais. Os estudos que são feitos na área científica, principalmente na área da medicina, servem para aumentar a nossa longevidade. E não é só viver mais, é viver melhor. É viver com mais saúde e com mais qualidade de vida. E aí eu pergunto para você, o que adianta a gente viver aí até os 90, 95, 100 anos, tendo uma situação financeira ruim? Não adianta nada, né? Porque as finanças estão diretamente relacionadas à sua qualidade de vida. Se você tem uma situação financeira equilibrada, ao longo da sua vida, você tem uma probabilidade, uma chance maior de desfrutar de melhores momentos, independente da sua idade. Então é justamente isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? É justamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ok? A evolução da medicina está aí para melhorar a nossa vida, mas você precisa acompanhar, tendo a sua vida financeira organizada e fazendo os seus investimentos daqui para frente, tá bom? Vamos lá. O que mais que eu quero trazer aqui para vocês? O que mais que eu tenho para trazer para vocês nesse episódio? Já expliquei. E um princípio que eu sempre falo para vocês também relacionado a isso. Eu sempre digo que antes tarde do que nunca. Só não vale não começar nunca, tá? Esse é um princípio que eu tenho de vida e eu sempre trago aqui para as minhas alunas da comunidade. Antes tarde do que nunca. Só não pode não começar nunca. Então, mesmo que você já tenha passado os 50 anos de idade, ainda dá tempo, tá? Só não pode ficar demorando aí mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos para buscar esse conhecimento. Antes tarde do que nunca. Tudo bem? Muito bom. E agora, olha só, quero dizer para vocês o seguinte. Como é que a gente coloca toda essa questão dessa estratégia em prática? Como é que nós fazemos aí? Teremos a oportunidade de se organizar financeiramente para realizar os nossos sonhos, mesmo depois dos 50 anos de idade. O que eu quero dizer para você é que a realização de sonhos, elas exigem recursos, né? Exigem alguns recursos. E que tipo de recursos são esses, né? Basicamente, tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Você tem que ter tempo. Vamos colocar saúde também aqui, que eu acho que faz sentido, tá? O que você precisa ter para realizar os seus sonhos? Independente de qual sonho seja. Qualquer um daqueles 4 que eu citei no começo do podcast ou outros sonhos que você tem aí também, diferentes daqueles. Qualquer sonho, para que você tire ele do papel e transforme ele em realidade, você precisa de 3 recursos diferentes. Tempo, dinheiro e saúde. Tempo, dinheiro e saúde. Esses, para mim, são os 3 principais recursos. Por isso que eu sempre falo sobre esses 3 aqui ao longo de todos os nossos encontros, todas as nossas lives e podcasts, né? Tempo, dinheiro e saúde. Alguns sonhos meu Deus, vamos lá, exigem mais de um recurso, outros sonhos exigem menos recursos, enfim, é uma variação, depende muito do sonho que você deseja realizar, mas sempre os 3 estarão aí fazendo parte. Muito bem, e para isso, o que nós precisamos? Qual que é o nosso primeiro passo? Precisamos entender a importância do dinheiro na nossa vida. O dinheiro, ele serve tanto para ajudar você no recurso tempo, no recurso dinheiro, obviamente, e no recurso saúde. Daí a importância, por isso que eu sempre falo da importância de você aprender a se organizar financeiramente e começar a investir. Porque o dinheiro, gente, ele afeta diretamente nos 3 principais recursos que exigem de você, que são exigidos de você, para que os seus sonhos saiam do papel e se transformem em realidade. O dinheiro, para mim, ele afeta os 3. Ter mais dinheiro afeta a sua saúde? Com certeza, porque você pode ter aí uma alimentação melhor, uma alimentação mais balanceada, você pode fazer mais atividade física, você pode ter melhores cuidados médicos. Então o dinheiro, ele afeta na sua saúde? Com certeza. Bom, o dinheiro é dinheiro, né? Seria o segundo tipo de recurso, já falei para vocês. E o dinheiro também compra tempo. Eu não sei se vocês já pensaram isso, gente, mas o dinheiro, ele está diretamente relacionado com o seu tempo. Como assim, Paulo? Que história é essa de dinheiro e tempo? Veja, se você tem mais reservas financeiras, se você aprendeu a se organizar financeiramente, se você está fazendo os seus investimentos, o fato é que você pode ter mais chances de trabalhar menos. E usar o seu tempo de uma forma que você
enfim, goste mais, né? Faça atividades mais prazerosas para você. Então, o dinheiro te dá liberdade de escolha. Te dá esse poder de escolha, essa liberdade financeira te traz liberdade de tempo. De você ter a oportunidade de tomar as suas decisões de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades, entende? Então, o fato é que quando você aprende ferramentas como essa, você terá impactos no tempo, no seu dinheiro e também na sua saúde, que são os 3 principais recursos que nós precisamos para tirar os sonhos do papel e transformá-los em realidade, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Daí a importância de você entender que você precisa aprender como se organizar financeiramente, começar a poupar mais dinheiro sempre que possível e não só poupar, né? Investir esse dinheiro. A gente no começo aqui do episódio falamos sobre a palavra guardar, que é uma palavra ruim, e vamos substituir a palavra guardar pela palavra investir, tá bom? Então, é para isso que nós precisamos: poupar mais, investir mais, ter mais dinheiro para que aqueles 3 recursos nós tenhamos com mais abundância, tá bom? Daí a importância de tudo isso. E aí, dessa forma, eu quero que você entenda uma coisa aqui, ó. Uma coisa importante, tá? Veja só. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, se você puder compartilhar aqui no chat, fique à vontade. Se você estiver só me escutando também, reflita aí sobre isso que eu vou dizer agora, que essa é uma reflexão muito poderosa. Quem é? Já parou para pensar quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante na sua vida neste momento? Será que são os seus pais? Será que são os seus filhos? Será que são seus netos? Será que é o seu cachorro, o seu gato? Por que não, né? Será que são eles? Quem é a pessoa mais importante para você na sua vida neste momento? E eu quero dizer algo aqui para vocês, gente, olha só. Eu quero dizer algo que talvez seja um pouco fora do padrão e que talvez no primeiro momento possa soar aí como, de certa forma, um pensamento um pouco egoísta. Mas fica comigo que você vai entender, tá? Fica comigo que você vai entender. Eu quero dizer que você deve interpretar essa pergunta da seguinte forma: a pessoa mais importante na minha vida sou eu mesmo. Eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Por quê? Porque se eu sou a pessoa mais importante para mim, eu preciso investir os meus recursos em mim. Eu preciso cuidar melhor da minha saúde física. Eu preciso cuidar melhor da minha saúde financeira. Eu preciso cuidar melhor da minha saúde emocional. Isso não é um pensamento egoísta. Muito pelo contrário. Esse é um pensamento que vai trazer excelentes resultados e benefícios para as pessoas que estão ao seu redor. Por que eu digo isso? Pelo simples fato de que, quando você investe em você mesma, quando você busca se tornar uma mulher melhor, e quando isso acontece, você tem a oportunidade de ajudar mais pessoas. Adianta você ser uma mulher com as finanças completamente desorganizadas e ter o sonho de ajudar os seus filhos, só que você nunca tem dinheiro para isso? Não adianta. Adianta você ter muita vontade de pagar um plano de saúde para sua mãe, para o seu pai, só que as suas finanças estão uma bagunça e você está endividada. Não adianta. Por que eu digo que não adianta? Porque você está pensando neles. E eu não estou dizendo que você não tem que pensar neles, tá? Eu amo de paixão meu pai, minha mãe e os meus irmãos. E eu penso muito neles. Só que eu também sei que quanto mais eu invisto em mim, a cada dia que eu me torno uma pessoa melhor, eu tenho mais chances de ajudá-los. Eu tenho mais chances de colaborar positivamente na vida deles. Em diversos aspectos, em todos os sentidos. Então, primeiro, eu preciso me colocar como prioridade na minha vida para depois ter mais chances de ajudar essas pessoas que eu amo. Então, respondendo a pergunta, quem, na minha opinião, é a pessoa mais importante para mim? Em primeiro lugar, sou eu mesmo. Depois, as pessoas que eu amo. Porque eu sei que quanto mais desenvolvido, quanto melhor pessoa eu me torno, mais essas pessoas que eu amo serão beneficiadas com tudo isso. Então esse é o tipo de pensamento que eu quero que você passe a ter desde já. Se você ama essas pessoas, invista em você. Recursos, eu quero que você invista recursos em você. Seja um recurso de tempo, recurso de saúde, recurso financeiro, invista em você. Se coloque como prioridade na sua vida. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente acaba nos deixando de lado. Nós acabamos nos deixando de lado por diversos motivos. E quer ver uma forma, um jeito que muitas mulheres acabam fazendo, conduzindo a sua vida financeira,
E aí, na prática, isso significa se deixar de lado? Muito bem. Você recebe o seu salário, paga todas as suas contas, paga todos os seus boletos, e quando chega no final do mês não sobra nada. Esse perfil, dentro do meu grupo de acompanhamento, eu chamo de perfil 0 a 0. O que é o perfil 0 a 0? Recebe seu pagamento, paga todas as contas e não sobra nada no final do mês. Esse perfil, ele tem um desafio. Ele tem um desafio, que é fazer o dinheiro sobrar. Fazer o dinheiro sobrar. E qual é o primeiro passo para a gente fazer o dinheiro sobrar? Você precisa se colocar como prioridade, mulher. Você precisa, o quanto antes, aprender como se colocar como prioridade na sua vida financeira. E essa orientação, obviamente, ela não vale só para quem está no perfil 0 a 0. Mas você, mulher, que é uma mulher poupadora e quer se tornar investidora, ou já está investindo, mas gostaria de se organizar melhor para que o dinheiro sobre em quantidades maiores, eu quero que você entenda que, aplicando essa mesma ferramenta que eu vou ensinar para vocês agora, a tendência, se você já consegue poupar dinheiro todos os meses, é que você consiga poupar ainda mais. E quanto mais você poupa, lembra dos 3 recursos? Mais possibilidades você tem de transformar os seus sonhos em realidade. Quanto mais você poupa e investe, você tem mais recursos de saúde, mais recursos de tempo e mais recursos de dinheiro. Entendeu? E como é que a gente faz isso na prática, né? O primeiro passo, como eu disse para vocês, é se colocando como prioridade. O que significa se colocar como prioridade? Eu não sei se você tem aí algum tipo de planilha de controle de orçamento, seja num... E, gente, quando eu digo planilha, não é ter aquela planilha mirabolante, não, aplicativo de celular, nada disso, tá? Às vezes, quando eu falo planilha, as minhas alunas se assustam um pouco. Meu Deus, Paulo, mas eu não entendo nada de computador. Como é que eu vou fazer planilha? Olha, esqueça esse negócio de planilha, tá? Planilha, quem sabe usar o computador, ótimo, mas se você não tem domínio do computador, não se preocupa com isso, não. Faça no seu caderninho, o caderninho já é muito poderoso, vai te ajudar muito para isso. E que história é essa de planilha, né? Eu não sei se você tem o hábito de fazer a sua planilha de orçamento mensal no caderno. E se você faz, eu quero ensinar algo aqui para vocês que vai começar a mudar o jogo nas suas finanças desde já. Desde já. Tem muitas outras coisas, tá? Tem muitas outras coisas para você lidar e aprender aqui junto comigo, né? Nos próximos episódios aqui desse podcast. Mas entenda que tem uma coisa que é o primeiro passo para você, que é se colocar como prioridade, começando pela sua planilha de orçamento mensal. Como assim? Olha só. Da mesma forma que você lista todas as contas que você precisa pagar no mês, supermercado, energia, aluguel, parcela do financiamento, se você tem algum empréstimo consignado, enfim, plano de saúde, farmácia, por aí vai. Se você tem listado todas essas contas do mês, eu quero que a partir de agora, primeiro, você coloque uma nova conta para ser paga dentro dessa sua listinha. Que conta é essa? É o seu boleto. É a sua conta. É a conta do teu sonho. É a conta da sua liberdade financeira. É a conta que vai fazer você ter mais dinheiro no futuro. É o que eu chamo de se pagar primeiro. Se pagar primeiro. Como assim? Receber o salário, antes de você sair loucamente, desesperadamente, pagando todas as contas, eu quero que você reserve um valor dentro do seu salário para se pagar. E o que significa na prática se pagar? É muito simples. Simplesmente você vai pegar um valor dentro do teu salário, vai tirar aquele valor da sua conta corrente e vai fazer um Pix lá para o seu banco digital ou para algum outro banco que você tem. Ah, Paulo, eu tenho medo de investir em banco digital. Não tem que ter medo, tá? Os bancos digitais são muito seguros. Eu sempre indico 2, que é o Nubank e o Banco Inter, são ótimos bancos. E o principal, eles não são apenas bancos, eles são corretoras de valores. Corretora de valores é como se fosse um shopping center de investimentos. É lá que você vai investir o seu dinheiro. E aí daí a importância de você aprender a investir de forma segura, né? Como, por exemplo, no Tesouro Direto, que é assunto para um outro episódio de podcast, tá? Mas, qual é a sua tarefa saindo desse episódio de hoje? Eu quero que você se organize de tal forma que assim que cair o seu salário do mês, você vai tirar uma parte, não importa o valor, gente, R$10, R$20, R$50, R$100, pouco importa o valor para mim. Por quê? Porque lembra do princípio da repetição? Lembra da história do hábito? Eu quero que esse passo a passo se transforme em um hábito na sua vida. Eu quero que você repita isso todos os meses. E não só nos próximos 3 meses, mas eu quero que você repita isso na sua vida toda. Em toda a sua vida. Isso se torne um hábito na sua vida. Por que eu quero que você faça isso? Porque o fato de você receber o seu pagamento,
tirar um pequeno valor, não importa o valor, mas tirar o valor e transferir para uma conta separada da sua conta corrente e investir esse dinheiro, aplicar esse dinheiro, como por exemplo no Tesouro Direto, essa operação, por mais simples que ela seja, isso vai começar a aumentar o seu nível de poupança. Isso vai começar a iniciar um processo. Perdão, começar a iniciar é bom, né? Isso é bem redundante, por sinal. Isso vai fazer com que você inicie um processo de construção de reservas. E nós já falamos da importância das reservas, né? Que o recurso dinheiro, ele potencializa o tempo, o próprio dinheiro e também a sua saúde. Então é uma forma de você se proteger contra si mesma. Eu tenho muitas alunas que me procuram com problemas de compras por impulso. Paulo, olha, eu não resisto a uma promoção. Eu gasto muito dinheiro à toa, eu jogo muito dinheiro fora. Como é que a gente resolve isso? Tá aí uma possível solução, né? Uma ferramenta simples de ser colocada em prática que vai te ajudar muito nesse sentido. Pergunto para você, como é que você vai jogar dinheiro fora se você não tem dinheiro? Então é muito fácil você cair em tentações e compras por impulso se você tem dinheiro disponível na conta corrente. Mas a minha proposta para você é que você não tenha mais dinheiro na conta corrente, dando bobeira, esperando para ser gasto com besteira. Não, você não vai cair mais nessa tentação. Por quê? Porque não é que você vai deixar de ter dinheiro. Você vai deixar de ter dinheiro dando bobeira. Você vai, a partir de agora, começar a investir esse dinheiro. Por menor que seja o valor. Dá para começar com R$40. Em fundos imobiliários dá para começar com R$11. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então eu não estou preocupado com o valor que você vai tirar da sua conta corrente nesse primeiro momento para começar a investir. Mas eu estou preocupado com a criação dessa disciplina, a construção desse hábito, para que você repita isso todos os meses daqui em diante. Tá bom? Então, essa é a solução para que você comece, o primeiro passo, tá? Para que você comece a construção dessas suas reservas que vão potencializar a transformação, o fato de você tirar os seus sonhos do papel e começar a colocar eles em realidade. Essa é uma primeira estratégia, muito simples, mas muito poderosa. Eu quero que vocês comecem, a partir do episódio de hoje, a colocar essa estratégia em prática e depois voltem, me encontrem nas redes sociais e comentem comigo se você conseguiu colocar essa estratégia em prática, se deu certo, se teve alguma dificuldade. Mas, gente, a regra é sempre, sempre, sempre se pague primeiro, se coloque como prioridade. Lembre-se daquilo que eu comentei com vocês aqui ao longo desse episódio. A pessoa mais importante na sua vida é você mesma. Por isso, você precisa se colocar como prioridade. E como é que a gente faz isso? Muito simples. O primeiro passo é se pagando primeiro. Tira um dinheiro da sua conta corrente, transfere para sua conta na corretora e invista esse dinheiro. Ó, 3 passos simples. Tira dinheiro da conta corrente, transfere para a conta da corretora e invista esse dinheiro. 3 passos simples para você se colocar como prioridade na sua vida financeira. Tudo bem? Dessa forma, eu vou encerrando aqui mais um episódio, o segundo episódio aqui do nosso Donas do Dinheiro podcast. Um programa que vai pro ar toda segunda-feira, sempre às 19 horas. E o meu principal objetivo é ajudar mulheres, principalmente mulheres com mais de 50 anos de idade, a se organizarem financeiramente, começarem a investir com o objetivo de conquistarem paz e tranquilidade nas suas finanças. Meu nome é Paulo Filho, foi um prazer ter a sua participação, a sua presença junto comigo até este momento. Se você não fez isso ainda, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, deixa o seu like, independente da plataforma que você está me assistindo. Mais uma vez eu esqueci de pedir isso ao longo aqui do nosso episódio, né? Estou aqui me acostumando com essa nova rotina de gravação de podcasts, mas daqui a pouco eu chego lá. Eu sempre falo que a gente começa um novo projeto, vai melhorando enquanto as coisas estão acontecendo e aí é uma melhoria contínua, né? É para isso que nós estamos aqui, para evoluir sempre, tá bom? Então deixa o seu gostei. Se você ainda não fez isso, se inscreva no meu canal, isso é muito importante para que você me ajude a fazer com que a minha mensagem atinja mais pessoas e você seja uma mensageira também, você também possa transbordar todo esse conhecimento na vida de outras mulheres assim como você. Compartilhe esse episódio com as suas amigas que têm mais de 50 anos de idade e também precisam saber disso o quanto antes, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!